Nesta oportunidade, eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs, desejando que as bênçãos do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, assim como também a unção, as virtudes do Espírito Santo do Pai, estejam com todos, com as bênçãos da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima e do profeta Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez, estamos aqui reunidos como família apostólica, filhos de Deus, amantes do bem, reunidos para louvar, glorificar o reino dos céus. Mas também, irmãos, aqui estamos em busca de santidade, em busca de perfeição, em busca de paciência, de amor, de humildade, para vivermos nesta terra agradando o nosso Deus, sendo merecedores de suas bênçãos e de suas graças, para que alcançamos a felicidade de um verdadeiro filho de Deus, vivendo em um mundo corrompido, cheio de amargura, de tristeza, mas nós, como filhos de Deus, estamos aqui felizes e com certeza contando com as bênçãos e a graça do nosso Deus e de seus santos poderosos. Para dar início a esta santa reunião, convido os que estão assentados, que puderem, para ficar em pé, todos em sentido de oração, irmãos, para não se distrair com nada. Oremos. Amantíssimo e onipotente Deus, nosso Pai Celestial, aqui nós encontramos reunidos, ó Pai, parte dos teus filhos, com o desejo de louvar, glorificar, engrandecer o teu santíssimo nome. Mas também, ó Pai, aqui estamos em busca de perfeição, em busca de santidade, em busca de amor ao próximo, amor ao Senhor e aos seus santos poderosos, ao seu amado Filho Jesus, que estamos se aproximando da semana, recordando a sua crucificação, o seu martírio, para nos dar esta grande oportunidade que hoje temos de aprender a viver nesta terra como verdadeiros filhos de Deus, filhos do Senhor. Por isso, neste momento, ó Pai, eu peço as bênçãos do Senhor, da Santa Avó Rosa, do nosso Santo Irmão Aldo, para todos os atos desta santa reunião. Peço que o Senhor, Santo Irmão Aldo, abençoe a cada um desses teus filhos, ajudando a eles a compreenderem a sua palavra, palavra dos céus, que chegaram até nós através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do Senhor, Santo Irmão Aldo. Por isso, neste momento, eu declaro esta santa reunião iniciada em teu santíssimo nome, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos cantar, irmãos, o número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois entendente do poder celestial. Leva-nos o nosso
Amém. Prezados irmãos e irmãs, temos mais uma apresentação do coral, mas ficará para o final da reunião. Vamos meditar, irmãos, agora sobre a mensagem que está nesse boletim. Nós temos aqui nesse boletim, irmãos, 3 mensagens. Uma falando sobre o Domingo de Ramos, que é amanhã, outra falando sobre o batismo e outra falando sobre uma mensagem para os jovens, que é considerada amanhã, no dia de amanhã, 13 de abril, o dia do jovem. E hoje, irmão, na reunião de hoje, vamos meditar sobre a mensagem do batismo, que é muito importante para todos aqueles que almejam chegar no reino dos céus. Para todos aqueles que almejam ter uma vida livres do pecado. Uma vida honrando a Deus e seus santos. E diz aqui nessa mensagem: o batismo é um marco fundamental no processo de regeneração e santificação de uma alma, expressando a decisão de afastar-se da prática do pecado e da desobediência. A todos os filhos de Deus, fiéis e obedientes, está reservado um futuro brilhante. A felicidade neste mundo e a felicidade eterna. Contudo, para que essa promessa se concretize, é necessário perseverar na regeneração espiritual que foi alcançada perante Deus e seus santos neste santo caminho. Aqueles que anteriormente viviam nos erros, vícios ou na prática do pecado, não devem retroceder, devem ser leais e comprometidos com a nova vida dedicada ao Senhor. Já os que nasceram e foram consagrados na igreja, são chamados a conservar a unção da vida recebida desde o nascimento. Portanto, é essencial evitar o pecado e a desobediência aos ensinos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Devem manter-se afastados do mundanismo, das vaidades, das modas que não condizem com os filhos de Deus, das más companhias
das ilusões, dos relacionamentos inadequados e do escândalo. O escândalo, que é causa de erro e pecado, caracteriza-se por ações vergonhosas e indecentes, com graves consequências que podem afetar não apenas a vida do indivíduo, mas também sua família e, eventualmente, a própria igreja. Aceitem o batismo com amor, fé, santidade e pureza de coração, reconhecendo-o como uma grande graça concedida por Deus para a sua alma e salvação. Façam o voto de permanecer fiel ao Senhor até o fim de suas vidas, jamais se desviando dos ensinamentos de Cristo e da Santa Voz Rosa, que dedicaram suas vidas para garantir a salvação de todos nós. É nosso desejo enfatizar a importância e o valor do batismo para a vida espiritual, bem como a responsabilidade que os batizados devem assumir como verdadeiros apostólicos e filhos de Deus. Esperamos que todos, ao aceitarem nossa fé, doutrina, disciplina, adotem os princípios de boa conduta e vivam conforme os ensinamentos recebidos. Que o batismo seja um compromisso de renovação espiritual e que os conduza a uma vida plena e abençoada. Sejam felizes e fiéis a Deus, vivendo em comunhão com os seus santos nesta santa igreja apostólica. Já está marcada a data do próximo batismo, será no dia 3 de maio, e todos os que ainda não se batizaram devem começar a se preparar espiritualmente e se organizar para vir participar em nossa sede. Aí está, irmãos, esta mensagem falando a respeito do batismo, falando de um compromisso que nós fazemos, irmãos, diante de nosso Deus, que o nosso irmão Aldo nos ensinou, que Deus, o nosso Pai, aproxima o seu trono para participar do batismo de seus filhos nesta terra, nesta igreja. Ele aproxima o trono, irmãos, do tanque batismal, para assistir o nosso batismo. Não que ele não possa, lá das alturas, mas é o valor que ele dá, irmãos. O valor que Deus dá a todos aqueles que assumem um compromisso e fazem um voto de lealdade, de fidelidade a Ele, Deus, de morrer para o pecado e viver só para Ele. Tudo que nós fizemos, irmãos, antes do batismo, irmão, Deus perdoa, Deus esquece. Mas tudo aquilo que nós fazemos de errado, após o batismo, tem as consequências. Temos que acertar, temos que pagar, arcar com as consequências do erro. Porque, irmãos, perante Deus, perante os santos, a Santa Voz Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Virgem Maria, e muitos santos e anjos que vêm junto, irmãos, participar do voto em que nós fazemos de livre e espontânea vontade. A igreja não obriga, pastor nenhum não obriga, o Santo Irmão Aldo nunca obrigou, ele sempre ensinou a nos se preparar para assumir este compromisso, de sermos verdadeiros filhos de Deus. E como diz aqui nessa mensagem, de alcançarmos, irmão, a felicidade enquanto vivemos aqui, e muito maior quando chegarmos na vida eterna com Deus. Então, por isso,
É preciso analisar, é preciso refletir, é preciso, irmãos, ter coragem de fazer este voto. Não adianta ficar com medo, dizer que eu não vou me batizar agora, porque eu estou com medo de não cumprir com o voto. Irmãos, o medo não pertence a Deus. O medo, irmãos, não veio do reino dos céus. Então o medo não pode subir para os céus. Nós fomos ensinados pelo profeta Santo Irmão Aldo a ser corajoso, a tomar decisões. Ser apostólico, irmão, ser filho de Deus, não é apenas falar e ser. É preciso de decisões corretas, concretas. Decisões de que de hoje em diante eu morrerei para o mundo e viverei só para Deus. E lutar. Não pense que é só falar e está feito. Não, é preciso lutar por aquilo que almejamos a nossa vida. É preciso lutar. Tem a Santa Avó Rosa, tem o Santo Irmão Aldo, tem a proteção de Deus, tem a graça desses santos, mas precisamos lutar. Nada, irmãos, se alcança sem luta. Queremos a salvação de nossa alma. Quero honrar o voto que fiz no dia do meu batismo. Eu preciso lutar por esta palavra que falei, porque vivemos em um mundo corrompido, que o dono deste mundo, irmãos, vive na beira do caminho, mostrando as ilusões, mentindo, mostrando o que não é bom para o Filho de Deus. E nós devemos tomar cuidado para não cair nas armadilhas que ele faz. Deus, o nosso Pai, irmãos, Ele mostra para nós a verdade. Ele mostra para nós uma vida correta, uma vida dedicada a Ele. E promete a cada um o bem, a alegria, a felicidade. Muito diferente do Deus deste mundo, que é mentiroso, que é falso, que oferece, parecendo ser uma alegria, uma felicidade mais passageira, por muito pouco tempo, irmãos, por muito pouco tempo. Muito diferente do Deus que está no reino dos céus. Aquele que oferece, irmãos, uma vida perfeita, uma vida feliz, enquanto vivem nesta terra, enquanto vivemos nesta terra, mas muito mais, quando chegarmos na sua glória. Por isso, é preciso cada um de nós tomar cuidado. Aqueles que já são batizados, aqueles que vão se batizar, aqueles que vão tomar as decisões de erguer sua mão, de fazer o voto, de morrer para o mundo e viver só para Deus. É um compromisso, mas é um compromisso feito, irmãos, por nossa livre e espontânea vontade. Todo aquele que almeja o reino dos céus, é necessário passar pelo batismo nas águas. O nosso irmão Aldo muitas vezes nos ensinou que as pessoas com a saúde debilitada, que não têm condições de ir, são justificadas por ele e pela Santa Avó Rosa diante de Deus. Mas todo aquele que pode ir, é necessário ir passar pelo batismo, comprovar, fazer um voto diante de Deus, diante de seus santos, diante da igreja. Porque, irmãos, muitos podem dizer, não, eu fiz um voto, mas ninguém está vendo. Deus vê. Hoje, irmãos, nas leis do país, para condenar uma pessoa, é necessário muitas vezes, ou podemos dizer todas as vezes, testemunha. E Deus, o nosso Pai, no dia do nosso juízo, irmãos, se nós fizermos o voto, mas sair dali do batismo vivo do jeito que eu quero, não mudei nada, eu vou levar a minha vida eu tenho que aproveitar, a vida é minha, eu faço o que eu quero. No dia do juízo,
quantas testemunhas Deus tem. Se for necessário condenar aquela alma, quantas testemunhas ele tem. O voto foi feito, irmãos, de mão erguidas diante dele, diante de seus santos, mas diante da igreja. 2, 3, 4 mil pessoas que lá estão, participando do voto. Quantas testemunhas Deus tem, irmãos, a seu favor, para julgar aquele filho desobediente que não honrou o voto do seu batismo. Então, os irmãos vejam, é um sacramento importante, divino, que Jesus deixou como exemplo para nós, e que nos ajuda, irmãos, a alcançar o reino dos céus, a alcançar as bênçãos de Deus. Mas é preciso tomar cuidado. É preciso levar a sério. Não é brinquedo, não é brincadeira. O batismo na igreja apostólica, irmãos, não é um passatempo, é um faz de conta, para agradar o pai, para agradar a mãe, para agradar o tio, para agradar o avô. É uma decisão de cada um de nós, é um compromisso que cada um de nós faz, com Deus, com Jesus, com a Mãe Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. E com a igreja. Porque, irmãos, nós, diante da nossa família, fizemos uma promessa para os filhos e não honramos. Qual é que é a palavra que os filhos vão usar? Quando o pai fala, quando a mãe fala. Será que vai cumprir esta vez? Vamos perdendo a confiança nos nossos lares, por não honrarmos as promessas que fizemos. Agora os irmãos imaginam nós prometer para Deus e não cumprir. Sabemos, irmãos, o Santo Irmão Aldo nos ensinou que o batismo é um ato devocional, é um ato de justiça, é cumprindo a vontade do Pai. Não é assustar os irmãos que é perigoso, não. É necessário para quem almeja o céu, mas é preciso levar a sério. Não adianta brincar. É preciso levar a sério. É como um passaporte, irmãos. Eu sempre falo, o batismo é um documento. É um documento que só vai viajar com esse documento aqueles que armazenarem, irmãos, coisas boas. Todo aquele que colocar na sua mala o que não presta, não poderá viajar no dia da sua viagem. No dia de apresentar o seu passaporte, o seu documento de verdadeiro filho de Deus, vai estar tudo borrado. Ninguém compreende o destino daquele documento, daquela passagem. Como que vai chegar no céu? Se nós compramos uma passagem para fazer uma viagem dentro do nosso país, ou uma passagem para fazer uma viagem internacional, e não cuidamos daquilo, irmãos, borramos tudo. Chega o dia da viagem, ninguém consegue ver o destino que está marcado naquela passagem. Vamos viajar como? Assim é a pessoa que passa pelo sacramento do batismo e não zela do voto que fez. Ele borra tudo aquele documento. Chega o dia da viagem, ninguém compreende para onde que ele vai. E aí? Então, é um documento para nós, irmãos, que é preciso guardar com amor, com devoção, sempre cuidando, porque vamos precisar. Ninguém, irmãos, vai escapar de apresentar esse documento no final da sua vida. Ninguém. Todos nós. Ali vai estar a nossa vida de todos os dias, horas e minutos que vivemos nesta terra. Nada será escondido. Nada. Diante de Deus. Diante da Santa Avó Rosa. Diante do Santo Irmão Aldo. Então, por isso, nesta igreja, irmãos, nós aprendemos com um profeta poderoso
que Deus nos deu para nos ensinar a verdade, para nos ensinar como viver a vontade do Pai, como viver como filhos de Deus nesta terra. E é preciso que nós damos crédito a estas mensagens, a estas palavras, para que possamos, irmãos, ser verdadeiros filhos de Deus, dignos de receber as suas bênçãos, a sua graça, para que tenhamos força, coragem de viver corretamente aqui nesta terra, nesta vida passageira que vai passar. Para uns é mais curta, para uns é mais longa, mas chega o dia. Chega o dia de viajar para o reino dos céus, com aquele documento do batismo, com aquele voto que nós fizemos e que honramos e que guardamos em nosso coração, em nossa bagagem, somente os bons sentimentos. O amor ao próximo, o amor a Deus, o amor à sua igreja, à sua obra. Com esses atos de bom filho de Deus, é que vamos subir para o reino dos céus. Então, por isso, precisamos sempre, irmãos, analisar a nossa vida, lembrar do voto que fizemos e sempre procurar a honrar. Nunca deixando, irmãos, escapar, dando lugar ao mundanismo, às vaidades, à falta de amor pela igreja, pelo próximo e por Deus nosso Senhor. Se nós tomarmos todos os cuidados e lembrarmos desse voto, lembrarmos dos ensinamentos do profeta, fazermos as nossas orações, como disse na mensagem da coleta, as tuas orações e as tuas ofertas chegaram diante de Deus. As orações e as ofertas do povo apostólico, daqueles que fazem com amor, com devoção, com dedicação, chega diante do trono do nosso Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. E com certeza, todos aqueles que fazerem com determinação, com coragem, com fé, com amor e com devoção, serão ouvidos e atendidos. Deus, irmãos, Ele não esquece de ninguém. Ele não esquece de ninguém, daqueles que lembram dele. Lembrar de Deus não é só falar o nome. Lembrar de Deus é viver o que Ele ensina. É viver a sua vontade. Ele oferece, irmãos, a sua glória. Ele oferece a vida eterna. Ele oferece um viver para sempre, cheio de alegria, de paz e de felicidade, aonde não há noite, como diz nossos irmãos do coral, é sempre dia, aonde as luzes nunca se apagam, mas em troca Ele quer a fidelidade, a obediência, o amor e a lealdade. Por isso precisamos tomar cuidado. Vivemos num mundo, irmãos, onde as ilusões são oferecidas todos os dias. Mas nós temos a inteligência, temos a sabedoria, porque recebemos de Deus, recebemos do profeta Santo Irmão Aldo, para nos desviar das armadilhas deste mundo. Como diz nossos irmãos do coral, uma armadilha tão fácil de cair, é uma armadilha difícil de sair. Parece pequena. Para Deus, irmãos, não tem pecado grande e pecado pequeno. Existe o pecado. Existe o pecado. Por isso que o coral afirma, uma armadilha tão fácil de cair. Parece que é um pecadinho que não vai fazer diferença, mas faz. É pecado. Não é aceito por Deus. É necessário se arrepender. É necessário falar com Ele. Me perdoe. Falar com a Santa Avó Rosa. Falar com o Santo Irmão Aldo. Se não tiver essa coragem, irmãos, é uma armadilha difícil de sair.
difícil de sair. Não adianta esquecer, não, eu pequei, mas foi aquele dia, passou, ninguém viu, pronto. Não, Deus viu. A Santa Avó Rosa viu. O Santo Irmão Aldo viu. Poderosa ela é. É um hino que o coral também afirma. Poderosa ela é, lá no meio do sertão. Aonde estiver, irmãos, uma pessoa, um apostólico fiel, um apostólico sincero, ela contempla. Mas ela nunca foi enganada por ninguém. Ela conhece o coração e a vida de todos. Então, por isso, precisamos tomar cuidado. Levar a sério. Não somos obrigados a fazer o voto. Mas é necessário nós termos a sabedoria e podemos dizer, e a certeza que se não cumprimos com o voto que fizemos, temos que arcar com as consequências. Então, por isso, todos nós, aqueles que já nasceram na igreja, foram consagrados, também é necessário passar pelo batismo, para que faça o seu voto diante de Deus. Todos, como diz aqui, todos os filhos de Deus, fiéis e obedientes, está reservado um futuro brilhante. Palavras melhores que essa precisa, irmão? Um futuro brilhante. A felicidade neste mundo e a felicidade eterna. Contudo, para que essa promessa se concretize, é necessário preservar na regeneração, digo melhor, irmão, é necessário perseverar na regeneração espiritual que foi alcançada perante Deus e seus santos neste santo caminho. Palavras dos céus, ensinos de um profeta. Profeta este, irmãos, que é o pastor por excelência. É aquele que amou todos nós, ama todos. Nunca se cansou de aconselhar, de ensinar, de mostrar a realidade na vida de um verdadeiro filho de Deus. É aquele, irmãos, que sempre nos falou com carinho, com amor, sempre querendo o bem de todos. Como disse Jesus quando esteve aqui, Jesus veio, irmãos, para salvar e não para condenar. O nosso irmão Aldo também. Ele foi enviado por Deus, foi preparado pela Santa Avó Rosa, por Jesus, para salvar almas para o nosso Deus. Nunca se cansou, irmãos, de nos dar a mesma mensagem, o mesmo conselho, nos mostrando a vivermos para Deus nesta terra. E por isso, irmãos, para encerrar a nossa reunião, vamos ouvir com os irmãos do coral doces palavras. Palavras desse profeta, que para um verdadeiro filho de Deus, sempre foram doces. Mesmo nos corrigindo, mesmo nos mostrando a realidade da vida, como devemos fazer, mas para nós, irmãos, são conselhos doces, que muito nos ajudam a vencermos as lutas da nossa vida. Então, para encerrar, vamos ouvir doces palavras.
Amém. Aí está, irmãos, esta mensagem, palavras do profeta Santo Irmão Aldo. Somos uma família só. Família de Deus, povo de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo aqui nesta terra. Temos também, irmãos, nesta congregação, reunião de oração, quinzenalmente, às quinta-feiras, às 19h30. E aos sábados, às 19h30. E aos domingos, às 10h30. Todos aqueles que sentirem o desejo de estar aqui frequentando, participando de uma reunião, aqueles que estão ouvindo online, o convite está feito para que venham. Há muitos lugares aqui nesse templo. É uma satisfação para nós contar com a presença dos ouvintes que ouvem a nossa reunião através da internet. Será uma honra contar com a sua presença em nossas reuniões. E em nome do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, eu agradeço a todos pelo esforço, pelo silêncio, pela atenção, não por minhas palavras, mas sim por palavras do profeta contidas neste boletim. Agradeço também os internautas que deram o seu tempo para, junto conosco, partilhar com esta santa reunião. Agradeço a todos também em nome do Conselho Deliberativo de nossa igreja. E convido, irmãos, venham amanhã novamente, para nós meditarmos sobre a mensagem do Domingo de Ramos. E também uma mensagem para os jovens. Deixo esse convite em nome do Santo Irmão Aldo. Convido a todos que estão assentados, que puderem, para ficarem em pé. Vamos orar, irmãos, para encerrar a nossa reunião. O momento é propício. Santos de grande poder, aqui se fazem presente, aqui estão, irmãos, para ouvir e atender os nossos pedidos. Oremos. Altíssimo e onipotente Deus, nosso Pai Celestial, muito agradecidos, ó Pai, aqui nós estamos, por este momento que tivemos, de aqui estarmos diante da presença do Senhor, de santos poderosos que o Senhor enviou para vir participar conosco desta santa reunião. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela paz, pela alegria que sentimos nesta oportunidade, que estamos aqui aprendendo a ser filhos do Senhor, filhos do reino dos céus, vivendo nesta terra a sua vontade, para um dia alcançarmos a vida eterna com o Senhor. Neste momento, Santo Irmão Aldo, peço ao Senhor, rogo as bênçãos do Senhor para todos esses teus filhos e filhas que aqui se fazem presente. Lembro daqueles, Santo Irmão Aldo, que por motivo justo aqui não puderam estar, que o Senhor envie um anjo, um santo, para estar na sua companhia, ajudando, dando paz, dando força, dando coragem, dando ânimo para vencer as lutas de cada dia, livrando de perigos e de todos os males. Neste momento também, Santo Irmão Aldo, lembro daqueles que ouvem esta mensagem através da internet, através do programa Hora Milagrosa, estão valorizando os seus conselhos, os seus ensinos, palavras que vieram dos céus, para todos aqueles que almejam a viver uma vida justa nesta terra. Para todos estes, Santo Irmão, que o Senhor abençoe, ajudando, fortaleça, dê sabedoria, dê entendimento, para que possam compreender os seus ensinos e os seus conselhos. Neste momento também, eu lembro daqueles que estão enfraquecidos na fé, que estão achando difícil viver a vontade de Deus aqui nesta terra. Estão achando pesado o jugo que Jesus falou que era leve, que era suave. Que o Senhor, Santo Irmão Aldo, tem o poder de
fortalecer estas almas, de ajudar a eles, dando fé, dando ânimo, dando coragem, restaurando o amor aos ensinos do nosso Deus, para que possam caminhar firmes junto com os obedientes, junto com os fiéis, juntos com aqueles que estão firmes caminhando para o céu. Neste momento também, despeça esses teus filhos na paz do Senhor, enviando um anjo, um santo para acompanhar até seus lares, livrando de perigos e de tentações de todos os males, dando a eles uma boa noite de descanso, de paz e felicidade. Prezados e amados irmãos e irmãs, creiam que neste momento as bênçãos do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, a unção e as virtudes do seu divino Espírito Santo, as bênçãos de Jesus, da Santa Vó Rosa, as bênçãos da Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos e até amanhã, se Deus quiser.